Eu vejo que às vezes tem até aquela pessoa que fatura lá os 10 mil reais por mês sendo cabeleireira, porém ela tem uma despesa, um custo ali de 9 mil reais. Ou seja, ela trabalha, mas não vê para onde o dinheiro vai. Ou às vezes até aquela cabeleireira lá que sabe que fatura lá 5 mil reais por mês, porém tem muita despesa, muito investimento e não tem muito lucro. Então, gente, a pessoa fica patinando ou vai andando para trás. Olá, tudo bem com vocês? Boas-vindas a mais um encontro de fadas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Tatine Rosa, cabeleireira especialista em alisamento definitivo, e eu ensino cabeleireiras profissionais iniciantes a fazer o alisamento definitivo perfeito em todos os tipos de cabelos do nosso dia a dia do salão. Tudo isso independente de marcas de produtos. Antes de começar essa aula, eu já te peço que você compartilhe esse vídeo com uma amiga, com uma cabeleireira que você conhece, com a sua cabeleireira, se você não for cabeleireira, para que ela tenha essas informações dessa aula, que talvez seja muito importante para ela. Na verdade, eu tenho certeza que as informações dessa aula é muito importante para ela. Se você é cabeleireira, comenta aqui para mim se você ganha mais de 5 mil reais por mês como cabeleireira ou se você ganha menos. Se você quiser compartilhar quanto você ganha, também fique à vontade para escrever aqui, porque eu quero te ajudar a aumentar esse faturamento. E na aula de hoje eu vou te contar a história que pode te levar até os 10 mil reais de faturamento como cabeleireira. Tudo que eu ensino, tudo que eu falo, eu já testei, eu já experienciei. Bom, talvez você não saiba que eu sou cabeleireira, já fiz inúmeros cursos na área da beleza que eu não consegui até hoje nem contar, porque teve alguns certificados que eu já perdi, vira e mexe eu acho certificado aí dentro de alguma gaveta, dentro de algum livro, de uma pasta que eu nem sabia que eu tinha. Eu também sou formada em contabilidade pela Universidade Norte do Paraná. Isso tem relevância? Não, mas eu tô falando. Também sou formada em coach, eu sou coach formada pela Febracis, que é a melhor instituição de coach do Brasil, reconhecida internacionalmente. Que mais? Acabei de me formar agora em estrategista de imagem, também, 1 ano de curso. Isso porque eu vi falando que eu não vou mais fazer curso, mas se tem um hobby que eu tenho é estudar. Eu gostaria de usar aqui com vocês algumas coisas que eu aprendi como coach. Por exemplo, você que não tem o faturamento de 10 mil reais por mês. Lembrando que faturamento não é lucro, faturamento é tudo o que você fez, sem tirar as despesas, tá? Então, esse é o faturamento no caso bruto. Eu vejo que às vezes tem até aquela pessoa que fatura lá os 10 mil reais por mês sendo cabeleireira, porém ela tem uma despesa, um custo ali de 9 mil reais. Ou seja, ela trabalha, mas não vê para onde o dinheiro vai. Então, gente, a pessoa fica patinando ou vai andando para trás. Então, a gente tem que, primeiro, aprender a formar o preço de venda. Só que também não adianta você saber formar o preço de venda se você não tem habilidade de fazer um serviço com excelência para que você consiga cobrar o preço justo. Então, tem vários detalhes aí que pode dificultar a cabeleireira aumentar os preços e ter realmente o lucro. Eu gostaria que você pegasse agora um papel e uma caneta e você escrevesse para mim os seus sonhos. Qual é o seu sonho como profissional? Como cabeleireira? Quanto que você gostaria de ganhar por mês? Quanto que você gostaria de ganhar? Qual é a vida que você sonha? Eu vejo que tem muitas cabeleireiras, não só cabeleireiras, né? Pessoas que focam no profissional e dispensam as outras áreas. Não cuida da saúde, né? Do pilar saúde, que é alimentação, ter uma boa noite de sono, praticar algum exercício físico. A pessoa só trabalha. E a cabeleireira, ela tem essa questão, porque trabalha ali o dia todo em pé. Às vezes você já está com a sua agenda cheia e chega uma cliente que fica, por favor, arruma uma vaga para mim, que eu vou viajar. E aí você vai lá para poder ajudar aquela pessoa. Não que você queira só o dinheiro dela, mas você também quer ajudar ela. E aí você vai lá e trabalha mais. E aí você, às vezes, marcou de fazer uma caminhada no final da tarde, e aí você deixa
a sua saúde de lado para você trabalhar mais um pouco. Eu sempre quis ter o equilíbrio entre a minha vida profissional e as outras áreas da minha vida. E esse equilíbrio, gente, eu vou te falar que não é muito fácil a gente conseguir. Porque vai ter momentos na nossa vida que a gente vai ter que dedicar mais em uma área do que em outra. Por exemplo, quando a gente está começando em uma profissão nova, a gente vai se dedicar mais tempo ali para poder aprender, né? A gente vai ter que, às vezes, deixar de sair, né? Do caso de ter lazer nos finais de semana, à noite, quando a gente está em casa, a gente vai ter que estar ali estudando para poder adquirir esse conhecimento, para que no pilar financeiro, lá futuramente, a gente consiga ter um financeiro melhor, sem ter que trabalhar demais. Então, às vezes, a gente sacrifica algumas áreas da vida para poder adquirir algo bom em uma determinada área. Olha, muitas coisas eu aprendi de forma intuitiva. Eu não tive ninguém assim para poder realmente me ensinar os detalhes. Olha, Tatiane, você vai fazer assim, assim, assado, que você vai ter esse resultado aqui. Não. Quando eu comecei a trabalhar no salão da minha tia, eu já contei que eu comecei trabalhando como empregada doméstica e ela me deu oportunidade, né, de ficar olhando ali ela trabalhar. E ela falava assim, fica aí olhando para você aprender. E aí, ela me colocava para atender as clientes. E por ela ter me instigado ali a ficar olhando e observar o jeito de fazer as coisas, isso foi deixando o meu olhar treinado. Eu falo que hoje, lá dentro do curso, eu ensino a aula de treino de olho. E essa forma que ela me ensinou, você já deve ter visto aquele filme Karate Kid, né? Tem o antigo e tem o novo, né? Que é com o Jack Chan. Então, assim, ela me ensinou exatamente daquele jeito que o mestre ensinava o aluno, né? Levava ele lá para poder pintar a cerca, mas com o movimento. Ele disse, ó, é assim. Só que ele não falava o porquê. No fim, o menino entendeu que ele estava aprendendo karatê, mas até então ele achava que ele só estava fazendo serviço de graça para o mestre. Então eu falo que a minha tia, ela foi esse senhor Miyagi, né? Tipo o do filme. Para você conseguir aumentar o seu faturamento, não tem outra forma a não ser você adquirir habilidades técnicas. Então você precisa fazer um serviço de excelência. Mas hoje em dia não basta você só fazer um bom serviço. Tem que ser acima da média, porque hoje a concorrência está muito grande e existe muita informação por causa da internet e das redes sociais. Então as clientes, elas vêm no salão com uma expectativa já muito alta. Antigamente elas vinham para o salão porque elas viam lá uma modelo, alguma atriz de TV, viam um corte de cabelo, né? Então assim, elas vinham com essa referência, mas era uma referência ali meio que limitada, porque era da televisão. Agora hoje em dia não, hoje tem internet. Hoje a cliente ela já vem querendo saber, ela já vem te mostrando, olha, eu quero esse cabelo aqui. Tanto corte, quanto mechas, quanto a coloração, quanto penteado, gente, maquiagem. Então eu acho que hoje, cada dia, o cerco está se fechando, porque as clientes elas estão exigentes, porque o mercado acabou que fez isso com as mulheres. Tem muitas informações nas redes sociais, tem as blogueiras, né? Aí tem aqueles cabelos, tem aquelas fotos editadas, né? Tem aquelas fotos por inteligência artificial, os filtros que faz com que a foto fique perfeita e a cliente chega com aquela informação ali e fala, eu quero meu cabelo assim. E aí, ela não sabe que ali tá cheio de edição. Por exemplo, quando eu fazia loiro, muitas clientes chegavam para mim com uma foto. Ah, eu quero esse loiro aqui. Eu pensava, meu Deus, como que é feita essa técnica? Eu já até tive problema com isso, porque eu fui tentar fazer o cabelo uma vez, sem eu saber, antes de ter essas questões de curso online e tal. E aí eu fiz o cabelo e não ficou igual da foto que a menina queria. E aí ela ficou decepcionada e eu muito mais, né? E aí o que eu fiz? Eu tentei consertar lá, escureci o cabelo, refiz as mechas. Mas assim, eu fiquei muito frustrada, porque a cliente, no caso, até a própria cabeleireira, ela cria uma expectativa em cima de alguma coisa, por causa dessa cobrança que tem de perfeição, sendo que isso não existe. Essa perfeição ela não existe. E aí, quando a cliente chegava lá com aquele cabelo loiro, lindo, ela não sabia que aquele cabelo da pessoa
era aplique. Por exemplo, aquela comentarista de jogo de futebol, Renata Fã. O cabelo dela é aplique. O cabelo dela é curto, todo desfiado para não parecer que é aplique. Ela retira o aplique, retoca o loiro, coloca o aplique de novo, vira e mexe, ela vai lá, compra um cabelo novo, descolore. Então o cabelo dela é quase branco, é aquele loiro quase branco, com as pontas cheias. Por quê? Porque não é dela, é um aplique. E aí a cliente chega e quer aquele resultado. Isso às vezes deixa a gente meio desanimado, né? E pensando que a gente não é capaz de fazer. Mas o que a gente precisa fazer é sempre trazer consciência para a cliente e sempre baixar a expectativa dela. Então, a cliente que chega no seu salão com uma expectativa muito alta, né, de uma foto, de uma artista, você precisa baixar a expectativa dela. Olha, o seu cabelo não é igual ao cabelo dessa pessoa. Você não sabe se esse cabelo aqui realmente é dela, se não é um aplique. Esse cabelo está produzido, está escovado, está com babyliss, né? Você não sabe se essa foto aqui, ela tá cheia de edição. Você não sabe como que é esse cabelo aqui quando ele está lavado, natural, sem secador e sem escova. Então, cabelo de artista não é referência para nós. Para te falar a verdade, cabelo da internet engana, porque as pessoas elas só querem mostrar o que é bonito. Você acha que se o cabelo estiver feio, alguém vai mostrar, alguém vai sair na rua, alguém vai gravar uma novela, vai gravar uma reportagem se o cabelo estiver feio? Não, as pessoas se produzem. Então isso engana muito. Então assim, a gente tem que estar sempre trazendo consciência para a cliente. Quando eu ainda trabalhava no salão da minha tia, ela utilizava produtos mais caros, tanto de tratamento quanto de química. Assim, tudo do bom e do melhor, minha tia e eu, a gente ia lá, fazia curso e adquiria os produtos. E assim, o alisamento definitivo, no salão dela, o serviço dela, era um valor mais alto do que das outras profissionais. Mas ela também entregava um serviço de excelência, tanto que a minha tia ela tem cliente desde quando ela abriu o salão, acho que ela abriu o salão dela, ela devia ter uns 20 anos, então ela já está com 60, quase 60, então soma aí. Então assim, ela tem clientes da vida inteira. E quando eu trabalhava no salão dela, tinha amigas minhas que elas não tinham condições de frequentar o salão, porque o salão era um valor mais caro. Para você ter ideia, o primeiro alisamento definitivo que a gente fez naquela época, minha tia cobrou R$ 750. Naquela época, o salário não era nem, acho que não era nem R$ 300 ainda. Ou seja, se fosse converter para o salário de hoje, essa definitiva saiu, sei lá, uns R$ 3.000 ou mais. E é claro que depois, quando foi surgindo outros produtos, outras marcas, né, diminuiu um pouco o preço desses produtos e ela abaixou um pouco. Mas não foi muita coisa, não. Eu me lembro que naquela época ela fazia alisamento, era R$ 500, R$ 600, né? E assim, era muito dinheiro para a época. E por minhas amigas não conseguirem frequentar o salão, eu comecei a trabalhar nos finais de semana a domicílio. E não era só as amigas, assim, às vezes era a mãe, uma tia, uma prima, e aí nos finais de semana eu ia atender essas clientes com os produtos que eu comprava mais barato, e eu vendia também esse alisamento mais barato, porque o que eu falo, eu cobro preço justo de acordo com os produtos que eu uso, com as despesas que eu tenho. Então essas pessoas que não conseguiam frequentar o salão, que não era cliente do salão, ou seja, não estava fazendo nada ilegal, eu não estava furando o olho da minha tia, porque não era cliente do salão. Cliente do salão era cliente do salão, eu não atendia em casa, porque também eu acho que isso seria desonesto da minha parte, né? Eu pegar os clientes do salão e levar para atender em casa cobrando mais barato. Isso eu não iria fazer nunca. E aí, gente, nessa época eu já estava casada e já tinha o meu filho, ele era bebezinho. E aí eu trabalhando a domicílio, o dinheiro que eu ganhava nos finais de semana e feriados trabalhando a domicílio, eu fui juntando. E aí a gente resolveu mudar para essa cidade aqui, que a gente mora hoje. E aí esse dinheiro foi o dinheiro que a gente começou a vida aqui. Não era dinheirinho pouco, nem tinha salão ainda. Isso foi só trabalhando ali nos finais de semana e nos feriados. Eu fazia entre 1 e 2 alisamentos definitivos, porque às vezes tinha duas mulheres da mesma família que queria alisar, eu fazia das duas junto, né? Porque aí no caso, né, a pessoa ela não se importava ali de estar dividindo o tempo, né, com a outra pessoa. O que elas queriam é o cabelo alisado o mais rápido possível, né? Hoje em dia eu não gosto de fazer isso, eu gosto de atender uma única cliente. Aí eu te falo, o que é que fez lá atrás eu conseguir
ganhar esse dinheiro. Sem ter, assim, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu ainda estava formando o meu método ainda. Então, assim, eu ainda tinha problemas de, às vezes, o cabelo não ficar liso e eu ter que refazer, né? Às vezes tinha um problema ali do cabelo dar uma danificada e depois ter que ficar tratando ali algum tempo. Então, assim, eu nem tinha todo o conhecimento que eu tenho hoje. E eu já tinha sucesso, eu já ganhava dinheiro com o alisamento definitivo. E eu conseguia ganhar esse dinheiro justamente por quê? Porque eu adquiri uma habilidade técnica e eu não fiquei no vitimismo de falar assim, eu não tenho um salão, eu não posso cobrar o preço justo. Eu trabalho a domicílio, eu não posso cobrar mais caro. Justamente ao contrário, se você trabalha a domicílio, você tem que cobrar um pouco mais caro para você poder ir até aquela cliente. Porque isso vai fazer você demorar mais, né? Você não está ali no seu ambiente. Dá mais trabalho a gente atender a cliente na casa, porque, gente, é desconforto. A gente tinha que aplicar o produto alisante lá fora, não tinha ar-condicionado, era um calor, e a cliente suando, e a cadeira não é própria, ficava às vezes muito, muito baixa ou muito alta, e aí, na hora de lavar o cabelo, tinha que lavar o cabelo no tanque. Eu nem tinha. Hoje em dia tem esses lavatórios que você carrega, né? Tem uns que você adapta até numa pia de banheiro, né? Mas naquela época eu nem sabia que existia. E se existisse também, aonde eu ia comprar? Moro no interior. Comprar pela internet, antigamente ninguém tinha internet. Lá nos primórdios, né? Lá em 2004. Uma sacada muito importante aqui dessa aula, dessa história é o seguinte: você tem que mudar a sua mente. Tem umas crenças aí, eu falo por experiência própria, porque eu tenho alunas, eu converso muito, né? Com essas alunas. E tem umas que fala que não prospera porque mora numa cidade pequena, não prospera porque não tem um salão próprio fora de casa, não prospera porque trabalha na área de casa, porque não tem um ambiente bonito. Tudo isso é bobagem. Porque olha só, gente, se você trabalha na sua casa, você tem que cobrar um pouquinho de aluguel dessa cliente quando você vai formar o preço de venda final. Porque você está alugando um espaço seu para atender essa cliente. Ainda mais se você paga aluguel dessa casa para uma outra pessoa. Mais um motivo para você cobrar esse aluguelzinho da sua cliente. E essa questão de adquirir habilidades técnicas, tem muita gente que fica só no ramo da teoria. Vai lá, faz um cursinho de um dia, dois, né? Aí não coloca a teoria em prática. O que faz a gente se tornar melhor naquilo que a gente faz é a prática. Então a gente estuda a parte teórica e a parte prática também a gente precisa praticar. Então se você não faz determinados serviços, você tem medo porque você não colocou ele em prática ainda. Então enquanto você não tiver o resultado na prática, você não vai ter confiança. A confiança vem de acordo com o que a gente vai colocando em prática, o que a gente aprende. E eu falo também que para você conseguir ali ter esse faturamento aí de 10 mil reais por mês, mais rápido possível, você tem que estar num ambiente propício a isso. Eu falo que eu me tornei especialista em alisamento e assim, eu adquiri habilidade como cabeleireira para cortar cabelo, para fazer relaxamento, para trabalhar com química em geral. Eu falo que foi porque eu aprendi estando em um ambiente propício. Eu ia lá, fazia o curso e eu já colocava em prática nas clientes que vinham do salão e nas minhas amigas também. Então, eu estar inserida nesse ambiente todos os dias fez com que eu conseguisse me tornar especialista mais rápido. Então, eu vejo também, eu vi muito, gente, eu vi muito isso. A pessoa vai lá, faz um curso lá de cabeleireiro, um curso lá de 6 meses. Mas vamos dizer desses cursos de cabeleireiro básico, né? Que é aprender a cortar cabelo, aplicar a coloração, você aprende sobre as numerações de cor, aprende relaxamento, aprende algumas coisas sobre química ali, e eles fazem uma aula prática de como você lava cabelo, cortar, escovar. E a pessoa fazia esse cursinho ali de 6 meses e já abria um salão. E aí, em 6 meses, a pessoa fechava as portas desse salão, porque ela falia. É claro que 6 meses, a pessoa ela pode se tornar especialista, sim, em uma única coisa, digamos assim. Por exemplo, se a pessoa, isso eu aprendi dentro lá do meu curso de coach, que se você
aprende algo. Se você estuda algo, se eu não me engano, por 2 horas por dia, você estuda algo e você pratica 8 horas por dia, em 6 meses você se torna especialista naquilo. Tá, mas só que esse cursinho básico, ele não ensina tudo. E a pessoa vai lá, faz a parte teórica, estuda lá, 1 hora por semana, né? Vai lá no curso, né? A cabeleireira ensina lá, e aí chama as modelos, que são pessoas reais ali, que se cadastram para poder ser a sua modelo do curso, né? Aí ela vai lá e aprende a lavar um cabelo, a cortar um cabelo, a escovar um cabelo. Mas é tipo 1 vez na semana, ou a cada 15 dias, ou 1 vez no mês que tem aula prática. E aí, durante os outros dias, ela não vê nada sobre aquele assunto, ela não está trabalhando na área. Então, ela demora muito mais do que 6 meses para ela conseguir se tornar especialista. E aí, a pessoa vai lá, abre um salão, às vezes se endivida, né, para comprar as coisas do salão, um lavatório, uma cadeira, por mais que tenha cadeiras, lavatórios que tem um preço mais barato, mas hoje em dia tá tudo caro, né? Aí a pessoa tem que comprar produtos, aí ela paga aluguel, aí energia, água. E aí a pessoa, em 6 meses, tem que fechar o salão. Então, assim, eu vi muito isso. Uma dica que eu te dou é assim, se você for cabeleireira iniciante ou tiver intenção de começar, faça os seus cursos com certeza. Mas tenta trabalhar de auxiliar em algum salão para você ter o hábito ali de estar vendo, de estar trabalhando com a mão na massa, para que você consiga ter essas habilidades, para que você consiga melhorar o seu serviço o mais rápido possível. Para quando você for montar o seu salão, que seja, né, eu trabalhava no salão da minha tia e a domicílio nos finais de semana, ou seja, trabalhava demais. Depois eu trabalhava em casa, sem lavatório e sem cadeira, numa cadeirinha de bar, né, sem muita coisa. Depois eu abri o meu salão fora. Não, depois eu fui, comprei as coisas do salão, aluguei uma casa maior, peguei 2 cômodos para fazer do salão. Depois eu aluguei um espaço aqui onde eu moro, que na verdade era o melhor salão, o melhor ponto comercial dessa cidade. Eu já tive salão, que hoje é onde tem o correio. Eu tô numa esquina e o correio tá na outra esquina, ou seja, o meu salão ele ainda está num ótimo ponto, se bem que isso não conta muito, porque a sua cliente ela vai onde você estiver. Quando eu morava lá longe, a última casinha lá, né, trabalhava em casa, as clientes iam lá. Então, para você conseguir crescer, você precisa começar cobrando o preço justo, mesmo que você trabalhe na sua casa, mesmo que você trabalhe na casa da cliente. Porque se você não cobrar o preço justo, você não vai conseguir tirar uma reservinha para você melhorar a sua profissão, para você fazer mais cursos, para você conseguir comprar mais utensílios de qualidade. Gente, você sabe o tanto que tá caro. Secador bom, chapinha boa, cadeira. Gente, uma cadeira dessa, essa minha cadeira aqui, foi R$ 2.500. Uma foi 2.500, a outra acho que foi 2.800, porque tem o negocinho que encosta. Então a gente precisa cobrar o preço justo para conseguir também dar um espaço confortável para cliente. Então isso conta muito, tá? Você investir na sua profissão para que você tenha retorno. Quando você tem um ambiente aconchegante, arrumadinho, quando você coloca um ar-condicionado para a cliente ter conforto, uma aguinha gelada, né? Quando tem um banheiro, né? Que a cliente possa usar, né? Quando o ambiente está bonito, né? Está iluminado. Então, tudo isso agrega valor para a gente conseguir cobrar um preço mais alto, que na verdade não é injusto. O preço é justo, porque a gente também paga por conforto. Como eu gosto muito de conversar com as minhas clientes, e quando chega cliente nova, eu estou sempre perguntando quem foi que indicou ela para vir, quem falou de mim para ela, né, para saber quem indicou, aí a pessoa conta, né, e também quais foram os problemas que ela já teve com o cabelo, com outras profissionais. E aí eu cataloguei todas as reclamações que clientes vêm de outras profissionais. E eu vou te falar uma coisa que está no topo. Em primeiro lugar dessa lista é incompetência. A pessoa fazer alguma coisa que deu errado ou prometeu alguma coisa e não cumpriu. Então isso faz com que a cabeleireira perca clientes. Outra coisa, às vezes a cabeleireira até faz um serviço de qualidade, até faz um serviço de excelência, mas ela atende várias pessoas ao mesmo tempo.
E aí a cliente fica lá no salão o dia todo, fica de molho lá na cadeira, fica trocando toda hora, né? Coloca uma cliente outra. E aí as pessoas não têm paciência. Eu mesma, eu não tenho paciência. Assim, eu vejo que tem gente que reclama para mim, não reclama do serviço, reclama do atendimento. Então o atendimento ele conta muito. Você tratar a sua cliente de forma personalizada. Por eu gostar muito de estudar, eu gosto muito de ler, eu já li vários livros, tanto que para mim me formar em coach eu tive que ler 25 livros para poder fazer o meu TCC, só que a lista de livros de coach é mais de 100, né? E aí eu estudei um pouco sobre tipos de pessoas, né? Já li aquele livro As 5 Linguagens do Amor, então eu já consigo identificar como que a cliente gosta de ser tratada. Eu tenho um cliente aqui que eu descobri que a linguagem do amor dela é toque físico. Por quê? Toda vez que ela chegava, me dava um abraço e um beijinho. E aí, quando começou a pandemia, que não podia mais ter esses contatos, a cliente chegava, ela ia para me abraçar, e aí ela falava, ai, Tati, não, não pode, né? E eu percebi que a pessoa sofria, né? Aquela pessoa que gosta de conversar, te tocando, fica. É porque a linguagem do amor dela é toque físico. Então, assim, você estudar sobre a personalidade da sua cliente para você tratar ela do jeito que ela gostaria de ser tratada é muito importante. Por exemplo, tem cliente que gosta de conversar. As que gostam de conversar, eu converso, né? Às vezes ela me pergunta alguma coisa e a gente vai conversando ali todo o atendimento. E já tem cliente que eu sei que não gosta de conversar. E aí eu fico em silêncio. Porque às vezes a cliente fala assim, ai, não vou lá naquele salão não, que a cabeleireira conversa demais. Ou às vezes fala assim, nossa, fulano, eu fui lá, nem conversou comigo, nem me deu atenção, fiquei lá morrendo de sono, pescando, porque, nossa, ela nem conversa. Então a gente tem que aprender a lidar com a cliente, e isso não é nem questão de habilidades técnicas, né, de saber fazer algum serviço. É mais na questão de relações humanas. Então isso é importante. Esses dias tem uma cliente minha, ela falou, Tati, tem uma cabeleireira lá, essa cliente mora em outra cidade. Falou, Tati, esses dias eu fui em um salão e a mulher com as unhas desse tamanho. Ela foi lavar o meu cabelo com aquelas unhas, me machucou todinha, arranhou o meu pescoço tudo, puxou o meu cabelo que enroscava ali na unha. E eu falei pra ela, falei, olha, não, você tem que cortar, essa unha sua tá grande demais, isso, olha só, tô com meu pescoço todo arranhado. Então, gente, eu sei que a gente gosta de, né, tá na moda, usar aquelas unhas em gel, né, usar um perfume importado. A gente tem que tomar cuidado, até com o perfume que a gente usa. Isso eu aprendi em curso. Eu me lembro que eu fui no congresso e o palestrante que estava falando antes de começar o curso, ele estava dando umas dicas de como a gente atender melhor. E aí ele falou o seguinte, gente, vocês têm que se atentar ao perfume que vocês usam, porque se usar perfume demais, tem gente que não gosta e aí começa a sentir enjoo e você incomoda a cliente com o seu perfume. Escolha um perfume mais suave para você trabalhar. Deixa o seu perfume mais forte, o seu perfume importado, para você usar quando você estiver de folga, quando você não for trabalhar no salão. Então esses detalhezinhos aí conta no final se você vai conseguir atingir a sua meta lá de 10 mil por mês. Uma coisa importante também é você sempre trabalhar com metas. Você colocou aí na sua fichinha, né? Você tem aí o sonho de ganhar ali 10 mil por mês, trabalhando como cabeleireiro. Você tem que colocar metas. Você não pode sentar, chegar no salão, ficar de braço cruzado e esperar que a cliente chegue. Você tem rede social, hoje em dia tem internet. Você tem que divulgar o seu trabalho. Mas eu não estou falando você só divulgar foto de antes e depois. Gente, você tem que criar desejo na sua cliente para que ela queira fazer o cabelo com você. Mas eu vou te falar, só isso também não adianta. Eu vejo que tem muita gente que tem um perfil bonitinho, que faz ali o marketing certinho, mas as clientes, os cabelos não são bonitos. Quando eu parei de fazer descoloração, quando eu parei de fazer mechas, eu tinha muitos clientes de mechas e tinha uma que vinha de muito longe só para fazer mechas. E aí ela me perguntou se eu tinha alguém para poder indicar e tal, e eu não gosto de indicar ninguém, porque eu garanto só o meu serviço, eu não posso garantir o serviço de ninguém. E aí eu entrei
nas redes sociais lá da onde ela morava e eu vi lá um perfil que eu falei, não, essa menina aqui tem uns cabelos bonitos e tal. Aí eu fui falar pra ela. Ela falou, Tati, essa menina aí, ela é a mais famosa daqui. Só que os cabelos que ela faz não tem nada a ver com esses cabelos que ela posta. O cabelo tá bonito aí. Mas tem uma amiga minha que faz o cabelo lá, que o cabelo tá pela hora da morte, todo quebrado, manchado. Então, gente, não é só a aparência que conta. Então, tem que ter aparência e tem que ser realmente verdade aquilo. Então, a gente tem que se atentar a isso, né? Olha, uma coisa também que eu vejo, eu acho que eu até falei isso em outra aula. As pessoas não querem ter trabalho. As pessoas não querem ter trabalho. Aqueles cabelos mais desafiadores, né? A pessoa dispensa. Que às vezes é aquela cliente que vai pagar um valor mais alto e aquela cliente que vai ficar fiel. Eu já falei aqui várias vezes que eu tenho clientes que só conseguiu deixar o cabelo crescer, né, ser longo e liso, né, depois que começou a ser minha cliente. Elas faziam em outros profissionais e o cabelo danificava e quebrava. Eu, para falar a verdade, eu gosto de desafio mesmo. Eu gosto de fazer cabelo difícil, que quase ninguém dá conta, que eu tenho a fama que o seguinte, a pessoa fala o seguinte, olha, seu cabelo não vai lá na Tati que ela dá um jeito. Se a pessoa tem um corte de cabelo que não tá dando certo, vai lá na Tati que ela dá um jeito. Então, assim, eu tenho a fama de ser careira, mas quem é minha cliente acha que meu serviço é barato, porque vê, né, que realmente vale o valor que eu cobro. Mas a fama que eu tenho na cidade é de ser a mais careira. Tanto que a minha aluna, a Neusana, ela entrou em contato comigo quando eu abri vagas para o curso, eu acho que já tem uns 2 anos isso. E ela falou, ai, Tati, eu queria tanto fazer seu curso, mas eu não posso, porque eu acabei de fazer 2 cursos, e um curso desses que eu comprei não me agregou em nada, mas não sei o quê. E ela estava sem tempo também, né, que ela estava fazendo esses outros dois cursos, e trabalhando no salão e tal. Falou que não ia entrar no curso. E aí, de repente, fechando as vagas, a última pessoa que me entra, já minutos antes, quem foi? A Neusana. Aí eu fui perguntar pra ela, por que ela entrou no curso? Ela falou que não ia entrar. Aí ela falou, Tati, eu tenho uma conhecida que mora aí perto, e eu liguei pra ela pra mim saber de você. E aí ela falou, olha, eu não sou cliente dela, mas pode confiar, o salão dela é bom, ela é ótima, as clientes dela são madame. Aí eu fiquei assim, tem hora que eu me sinto um pouco ofendida, né? Falei, ah, ela só atende madame. Gente, não é que eu só atendo madame, eu trato a minha cliente como madame. Seja quem for. A pessoa pode chegar descalço aqui, ou pode chegar num carrão do ano, numa Dodge Ram. Eu tenho cliente de todas as classes sociais. Então, realmente, eu trato a minha cliente como madame, mas o meu salão, né, quando a pessoa fala assim, dá a impressão é que eu só atendo pessoa que tem dinheiro. Gente, não é. A pessoa ela tem que ver valor naquilo que você entrega. E aqui eu te falei, não é só habilidade técnica, é o jeito que você trata a cliente. Olha só, o exercício dessa aula é o seguinte, você fez aí a sua listinha dos seus sonhos, e aí onde você escreveu sobre seu sonho de ser cabeleireira, né? De ganhar lá 10 mil reais por mês, que é o tema dessa aula. Eu quero que você escreva tudo o que você pode fazer agora para aumentar esse faturamento, para você chegar o mais próximo disso. E outra coisa bem importante que ninguém faz é marcar a data. Não é você falar assim, ah, um dia eu quero ganhar 10 mil reais por mês. Não. Você vai transformar esse sonho em meta e essa meta você vai transformar em realidade, passo a passo. Se a meta é muito grande, você vai dividir ela em pequenas metas, em pequenas etapas. Por exemplo, você viu aqui nessa aula que você não tem habilidades técnicas ainda para você conseguir tirar esses 10 mil reais por mês. Então, qual que vai ser o seu primeiro passo? Adquirir habilidade técnica. Aí você vai perguntar, como que eu faço isso? Sabe aquela piadinha que eles estão fazendo aí sobre o Pablo Marçal? Quando ele pergunta alguma coisa, ele fala, não, eu quero que comece como? Como você vai fazer isso? É tipo isso. Como que você vai adquirir essas habilidades técnicas? Você tem que identificar também o que você acha que está te impedindo de crescer. Às vezes pode ser uma crença, pode ser algo assim, que não é material. Às vezes é uma crença mesmo. Você achar que você mora em uma cidade pequena e que
você não consegue cobrar o preço justo pelo seu serviço, como eu já falei aqui, que tem algumas alunas que pensam assim, e isso não é verdade, porque eu moro em uma cidade muito pequena e eu consigo trabalhar com poucos serviços e consigo sim atingir os 10 mil por mês. Gente, não é difícil você conseguir atingir o faturamento de 10 mil por mês. Eu não tô nem falando, assim, se você não fatura nada, se você ganha, que seja ali, se você vê que você tem ali um lucro ali de R$ 1.500 como cabeleireira. Eu não falo nem para você já ter essa meta de 10, mas vamos ter a meta de dobrar isso? De 1.500 você fazer 3 mil? Então, eu fico super triste quando eu vejo pessoas comentando nos meus posts que é cabeleireira, mas não consegue ganhar nem 3 mil por mês. Ah, eu não consigo cobrar R$ 500, eu não consigo cobrar nem R$ 300 para fazer um alisamento. Então isso me deixa triste. Então eu quero ajudar essas cabeleireiras. Assim, o meu intuito é ajudar mais as mulheres. Porém, eu tenho alunos homens também. Por que eu quero ajudar essas mulheres? Porque, olha, eu sei que tem muita mulher que tem filho, não tem marido, não tem ajuda financeira, cria os filhos sozinha. E eu, por eu ter a experiência, né, de ter muitas pessoas na minha família que são cabeleireiras, eu tenho algumas tias que conseguiu sustentar seus filhos, ter uma casa, né, ter o salão, sem depender de um homem, com a profissão de ser cabeleireira. Então, assim, eu sou apaixonada por essa profissão, porque eu sei que nessa profissão a pessoa consegue sim ganhar muito dinheiro, se ela quiser, ou que pelo menos dê para se sustentar e sustentar sua casa, sustentar seus filhos. Uma coisa importante também é você ter um modelo, uma referência de profissional para você seguir. Como eu falei aqui que eu trabalhei com a minha tia, eu peguei essa referência dela do jeito que ela trabalhava, até o jeito que eu marco os horários, o jeito que eu organizo o salão, as minhas coisas. Eu aprendi muita coisa com ela, embora eu já faça mais coisas e teve coisas que eu já mudei, né? Não faço do mesmo jeito que eu aprendi, mas lá no começo eu tive ela como mentora. Então a gente não consegue prosperar sozinho. A gente precisa ter um modelo, a gente precisa ter alguém que inspire, a gente precisa ter um mentor. Então, no caso, ela me ensinou o básico da profissão, até que eu conseguisse andar com as minhas próprias pernas. Então é importante você ter uma mentora, alguém para te ajudar. Outra coisa, não perca uma oportunidade de aprender algo. Mesmo que você não saiba, né? Eu sei que é meio perigoso esse conselho, mas quando eu trabalhava lá no salão da minha tia, ela, eu depilava axilas dela e o buço. E ela não me ensinou a fazer depilação na prática, assim, perna, virilha. E aí chegou uma moça lá querendo fazer depilação total. Perna, virilha, axilas, tudo, né? E aí eu entrei pro quartinho para depilar essa moça. Demorei horrores, umas 3 horas. A menina, ela era alta, tinha perna grossa. E aí quando eu saí de lá, com as olheiras profundas assim, cansada, aí a menina tava impaciente, já querendo levantar antes de eu terminar. E aí a minha tia, Tatiane, por que você demorou desse tanto? Ela falou, tia, mas demora até ficar passando a cera no papel e depilando. Aí joga, aí você pega outro pedacinho de papel, passa a cera e depila a perna inteira. Gente, a minha tia ela não tinha me ensinado que a gente primeiro passa a cera na perna e depois vem depilando, pega o papel e vem, né? Ela não tinha me ensinado e ela queria que eu adivinhasse. E colocou para atender a cliente sem me ensinar. Como eu só tinha depilado axilas, a que ela usava era a cera Rolon. Aí passava a cera no papel, aí colocava e puxava. Aí jogava aquele papel fora, pegava outro, passava de novo e depilava a outra. Eu achei que a perna e a virilha era do mesmo jeito. E aí demorou horrores, gastou um monte de papel. E aí a minha tia falou, não, Tatiana, não é assim. Mas eu não me neguei de fazer. Eu fiz. Graças a Deus que não deu nenhum hematoma ali, né, por puxar errado e tal, mas demorei horrores. Então, assim, a gente ter coragem de fazer as coisas, de começar com a informação que a gente tem, é importante também, porque se você só ficar com medo e nunca coloca em prática nada, você nunca vai conseguir melhorar aquilo que você não começou. Na verdade, não foi uma história, né? Na verdade, foram várias historinhas que eu fui contando aí. Mas eu espero que eu tenha conseguido te trazer um pouco de consciência, né, para que
você consiga melhorar os seus resultados aí, financeiros, os seus resultados com habilidades, técnicas, né, para atender melhor seus clientes, para conseguir cobrar mais pelo seu serviço. Pode deixar o seu comentário aqui. Se tiver alguma coisa que eu não falei, que você tenha dúvida, ou que você queira saber a minha opinião, pode escrever aqui nos comentários que eu vou responder a todos. Fica com Deus e até a próxima aula.